Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre negociação coletiva. Esse é um dos temas do direito coletivo que foi muito impactado pela reforma trabalhista. Vocês devem saber, vocês devem ter em mente que um dos motes, né, da reforma trabalhista foi a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, é sobre isso que a gente vai conversar nas nossas próximas aulas. A previsão de negociação coletiva, ela recebe ah, respaldo da própria Constituição. Então, a gente não pode falar que é ilegal, é inconstitucional haver uma convenção, um acordo coletivo, porque ele tem a previsão expressa no artigo 7º da Constituição que reconhece a força aí dessas convenções e acordos coletivos para reger as relações de trabalho. E o artigo 8º da Constituição, ainda lá nos direitos sociais, ele vai falar que compete aos sindicatos pactuar aí essa negociação coletiva. A gente tem que lembrar e eu gosto bastante de falar disso, que quando a gente está no contrato, numa relação individual, né, empregado e empregador, a nossa balancinha ela é desequilibrada. O empregador, né, é a parte mais forte da relação. Então, não pode o empregado discutir aí em pé de igualdade com esse empregador. Quando a gente tem um sindicato, a balancinha, que é desequilibrada, fica equilibrada. Então, os dois têm condição de negociar em pé de igualdade. O empregador, por si só, mesmo que ele não esteja representado por um sindicato, ele é tido pela doutrina, né, como um ente coletivo. Então, quando a gente está diante de um acordo coletivo, por exemplo, o empregador ele não está representado pelo seu sindicato, mas ele tem força para negociar com o sindicato dos empregados. Bom, voltando aí ao assunto propriamente dito, né, da negociação coletiva, eu achei importante a gente fazer essa pequena introdução para que vocês entendam, né, qual a necessidade aí de uma negociação coletiva, de participação dos sindicatos. Nós temos os princípios que vão reger a negociação coletiva, que é o da criatividade jurídica, né? Os sindicatos eles podem criar normas jurídicas, ou seja, vamos supor que os sindicatos pleiteiem, né, a necessidade de cesta básica a uma determinada categoria. Então, ele vai falar, olha, as empresas que possuam mais de 10 empregados estão obrigadas ao pagamento de uma cesta básica no valor de R$ 180. E isso vem expresso na convenção. Um outro princípio é da adequação setorial negociada. A negociação coletiva ela não pode ser feita de forma restrita, ou o sindicato não pode ficar retirando direitos, né, desse empregado. Ele tem um limite que ele tem que respeitar, né? Tem o artigo 7º da Constituição, que ele deve estar atento a isso. Nós temos tratados internacionais, nós temos normas ligadas à segurança e saúde do empregado que devem ser respeitadas. Então, eu não posso falar que o empregado ele vai poder trabalhar 20 é exagerado, mas vamos colocar 12 horas por dia, né? Porque isso vai trazer várias consequências negativas ao contrato de trabalho. Todavia, nós temos que lembrar que o artigo 611b fala que norma de duração e intervalo não são normas de segurança e saúde do trabalho. Gera controvérsias, mas é importante que vocês tenham ciência dessa previsão legal. Quais são os instrumentos dessa negociação coletiva? A negociação coletiva ela pode se dar entre sindicato do empregado e sindicato do empregador, que vai... então, disso daí vai resultar uma convenção coletiva, né? Tá no artigo 611 no caput da CLT. E também entre o sindicato dos empregados e a empresa. Lembra do que conversamos? A empresa ela tem possibilidade de negociar, né? Ela está em pé de igualdade com o sindicato dos empregados. E aí nós teremos um acordo coletivo. Bom, essas convenções e esses acordos, eles são feitos levando-se em consideração as categorias. Então, cada sindicato é organizado em categoria. Nós temos o sindicato
dos empregadores, né, que representa a categoria econômica, e pode citar em razão de interesses econômicos idênticos, similares ou conexos, por exemplo, o sindicato dos bares e restaurantes, né, a categoria similar. Nós vamos ter uma convenção que vai reger essa categoria. Ou uma categoria profissional, que é a categoria dos empregados. E aí nós vamos ter, quando a similitude de condições de vida, oriunda, é quase a mesma coisa, né? Do trabalho, profissão comum, situação de emprego, de uma atividade econômica similar ou conexa. E aí eu vou ter que olhar para a atividade exercida pelo empregador. Então, se um pedreiro trabalha em uma escola, ele não vai fazer parte da categoria dos pedreiros, ele vai fazer parte da categoria das escolas, porque eu tenho que olhar para a atividade exercida pelo empregador. Então, por que eu estou falando das categorias? Quando eu for olhar quais são os meus direitos, eu tenho que saber qual é a atividade que o meu empregador está exercendo. No caso desse pedreiro, ele vai olhar para a Convenção das Escolas de Ribeirão Preto, por exemplo. Além disso, nós temos a categoria profissional diferenciada, que vai decorrer da lei, né? Aí fala condições de vida, mas prevalece que se dá em razão da lei, que é o caso dos advogados, por exemplo. Tem uma lei que vai disciplinar de forma um pouco distinta como isso se dá, né? Ele tem direitos distintos, o adicional noturno dele é diferente, o horário de trabalho é diferente. Então, é essa lei que vai reger aí esses empregados advogados. E aí, no caso de categoria profissional diferenciada, eu não vou olhar a atividade do meu empregador, eu vou olhar para a própria atividade exercida pelo empregado. Nesse caso de categoria profissional diferenciada, se existir um acordo coletivo e a empresa não participar, a ela não vai se aplicar o que tiver aí disposto. Então, se teve uma negociação coletiva, uma convenção coletiva entre sindicatos e a minha empresa não participou, né? E aí, o que vai acontecer? Não vai se aplicar o que ficou ali decidido. Se eu não participei, eu não pago cesta básica. Mas no acordo coletivo falou, você tem que pagar uma cesta básica de R$130. Como eu não participei, a empresa não vai se vincular a esse instrumento decorrente da negociação coletiva. Com isso, nós concluímos a nossa primeira aula sobre negociação coletiva.